Senador Paim, companheirado de luta da AVTSM. A minha fala aqui vem tratar especificamente da questão da cultura, da juventude e da ganância, que em Santa Maria se uniram para fazer uma fórmula fatal, mortífera, com a conivência do poder público. Então, vou passar primeiramente um vídeo elaborado por estudantes de comunicação da Unifra, Rodrigo Franco e Matheus do Amaral, que trata sobre a regulação, a fiscalização e a promoção ao direito à cultura, lazer e entretenimento, que o Estado tem o dever de regular, fiscalizar e promover, e que em Santa Maria esses 3 pontos falharam absurdamente. Santa Maria da Boca do Monte, cidade localizada no coração do Rio Grande do Sul, com quase 300 mil habitantes, sendo eles 35 mil estudantes, em sua grande maioria na faixa etária dos 20 aos 25 anos. Conhecida como cidade universitária e famosa pela sua agitada vida noturna, Santa Maria, há exatamente 10 meses, foi marcada por uma tragédia que causou danos psicológicos, políticos e principalmente emocionais aos seus habitantes, abrindo uma enorme ferida no coração do Rio Grande do Sul, no coração de muitas famílias e amigos que perderam a vida de 242 jovens e deixou outros 600 feridos. A tragédia na Boate Kiss definitivamente mudou a cidade, pois durante um longo período não era possível escutar os risos, as conversas, desfrutar daquela roda de chimarrão no calçadão. A cidade havia se silenciado. Estava completamente calada. Sua vida e energia juvenil tinham sido varridas nessa tempestade na qual todos foram atingidos de alguma maneira pelo ocorrido. Diante disso, o consumo de entretenimento noturno decaiu bastante. Não havia mais ânimo, mas isso foi mudando com o passar do tempo. Todos os meses, no fatídico dia 27, há sempre homenagens em 1 minuto do barulho, no qual os carros tocam suas buzinas e as igrejas anunciam o badalar de seus sinos, numa forma de homenagear os que partiram. A vida noturna aos poucos foi se estabilizando, as lágrimas foram secando, mas as cicatrizes que a tragédia deixou jamais secarão. Tendo em vista esse conhecimento, durante a finalização da cadeira de pesquisa e opinião, foi proposta a criação de um artigo de temática livre, no qual seriam utilizadas as técnicas de pesquisa aprendidas em aula. Assim, esse videocase tem como tema o consumo de entretenimento noturno, após a tragédia na Boate Kiss. Eu, Rodrigo Lima Franco, juntamente com meu colega de classe Matheus do Amaral, optamos por utilizar a técnica de pesquisa do grupo focal, que permite identificar sentimentos, percepções, atitudes e ideias dos participantes a respeito de determinado assunto. O grupo focal foi realizado com 7 participantes de diferentes semestres do curso de Publicidade e Propaganda. Tínhamos como objetivo geral compreender de que maneira a vida noturna do jovem santamariense foi influenciada após a tragédia na Boate Kiss. Quais foram as mudanças socioculturais que ocorreram? Será que ainda frequenta os mesmos locais que antigamente saíam? E como está a vida noturna atualmente em Santa Maria? Através de suas respostas e a partir da interpretação dos dados, podemos perceber que o consumo de entretenimento noturno decaiu em alguns segmentos e aumentou em outros. Como, por exemplo, notamos que as opções referentes às casas noturnas diminuíram, devido ao fato de algumas delas terem fechado e outras ainda estarem em processo de regularização. As festas migraram de casas noturnas para centros de eventos, como ginásios, salões e clubes, alguns localizados em outras cidades. Locais esses que são mais amplos, espaçosos e não causam aquela sensação de abafamento que geralmente uma casa noturna proporciona. Barzinhos como Moto Garage, Botequim, Meu Escritório Bar, dentre outros, se tornaram uma agradável opção para o entretenimento noturno. Se antigamente esses jovens costumavam sair quinta, sexta e sábado, atualmente está mais caro sair à noite. Lugares que antes permitiam a entrada livre para estudantes, hoje em dia passaram a cobrar entrada, dificultando assim o acesso ao consumo de entretenimento noturno. Sem falar no fator tempo, após a tragédia, os locais passaram a abrir mais cedo e também a capacidade máxima da lotação começou a ser respeitada. Com isso, consequentemente, aumentou em grande número o tamanho das filas.
Uma das alternativas relatadas para resolver essa situação é a realização de churrasco com os amigos, uma opção mais econômica e viável que uma balada. Um fato é consenso geral. Todos passaram a evitar lugares apertados e, após o acidente na Boate Kiss, estão se preocupando com as sinalizações e saídas de emergências. Percebemos que houveram mudanças bruscas no comportamento dos jovens santamarienses. Medo, insegurança e incerteza são sentimentos que ficaram e estão presentes ainda em nossas vidas, e que somente o tempo será capaz de curar. Naquele domingo, dia 27 de janeiro de 2013, todos fomos atingidos, de alguma forma, por essa tragédia. Nenhum domingo será como antes. É preciso força para poder suportar. Somente quando acontece uma fatalidade é que passamos a repensar e nos questionar de o quanto a vida é passageira e escorre pelas nossas mãos. Através da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia na Boate Kiss, familiares e amigos tentam de alguma forma converter a dor em justiça, as lágrimas em solidariedade e a vontade de tornar o mundo um lugar melhor. Devemos continuar seguindo em frente, lutando pelos nossos direitos, lutar pela vida desses jovens que foram interrompidas, lutar pelo direito de liberdade, de ir e de vir, lutar por podermos sair, nos divertirmos e voltarmos para nossas casas. Não importa a sua religião ou em qual Deus você acredita. Como diria Renato Russo, devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque talvez um amanhã não possa vir a existir. E você? Qual foi a última vez que disse eu te amo para alguém? Somente através do tempo vamos conseguir aprender que realmente podemos suportar, que realmente somos fortes e que podemos ir muito mais longe depois de pensar que não se pode ir mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Parabéns, viu? Parabéns ao documentário apresentado pela juventude na universidade, que mostra o sabor da vida e a tristeza da morte. Bom, tempo foi algo que foi pedido pelo Ministério Público, e eu bem lembro disso, que a gente conversou bastante com o pessoal da associação, logo que começaram a se construir para ir para a luta, que o Ministério Público falava: dê tempo que a justiça virá. Esse tempo a gente esperou e a justiça só andou quando a gente tomou ela com as nossas próprias mãos para construir ela. Porque Santa Maria ela vive uma total desconfiança e desmoralização do poder público em todas as esferas. Prefeitura, no legislativo, no judiciário, ninguém mais confia no poder público. Isso é algo muito preocupante. Muito preocupante porque isso pode levar as pessoas a tanto não ter mais esperança de que as coisas possam mudar e de que cada um vá pensar em si mesmo, né? Que um coletivo, que um poder público não está aí para servir ao interesse de poucos, né? E isso tem a relação com a questão da cultura na cidade. Antes de falar das consequências, das possíveis soluções para os problemas que a gente vive, falando das causas que levou a essa tragédia, Santa Maria é uma cidade universitária, uma cidade com alto contingente juvenil. Tem aproximadamente 6 instituições de ensino superior na cidade, tem o segundo maior contingente militar do país, pela sua região estratégica, e muitos jovens migram no estado para Santa Maria em busca de trabalho também. Com isso, os empresários da cidade
focam no setor de serviços, comércio e entretenimento, explorando essa demanda da juventude, que é o entretenimento, que é viver a sua juventude. Nos períodos de férias, inclusive, eles têm que ser muito criativos para dar conta dos seus negócios, porque a cidade vive um momento diferente também. Então, eles dependem da juventude, essencialmente, para funcionar. Nesse setor, um dos ramos mais lucrativos é o de entretenimentos, shows, festas, formaturas, casas noturnas, bares, etc. Esse setor empresarial tem significativa força e está em constante conflito com a população moradora da cidade, nas regiões próximas a esses estabelecimentos, visto que há pouco ou nenhum planejamento urbano. Então, depende dos jovens, mas não os deixam viver a plena juventude. Há um clamor muito forte por esse tipo de serviço e por acesso a esses direitos na cidade. Isso faz com que a tarefa do poder público não seja fácil. Dar conta desses direitos, dessa população, é essencial. E quando há irresponsabilidade do poder público, como aconteceu nesse caso da tragédia, a gente percebe como o setor empresarial na cidade acabou corrompendo os poderes, fazendo favorecimento para conseguir alvará, favorecimento para não fazer andar a justiça e favorecimento de alguns setores da mídia para desvirtuar a luta que o movimento faz na cidade e também de fazer a cidade se voltar contra aqueles que querem fazer com que Santa Maria seja uma referência, que dê uma lição de humanidade e de como pode ser diferente essa cidade após o que aconteceu. Não somente esquecer e não somente punir, mas dar um exemplo de como tem que se lidar com os jovens na cidade. Portanto, essa tragédia que aconteceu na Kiss poderia ter acontecido em muitos outros lugares, tanto em Santa Maria como em outras cidades também do país. Porque, pela falta de regulação e fiscalização do Estado, com elas que deixou cada vez mais o setor privado está explorando a cultura, o lazer, o entretenimento, e esse setor funciona basicamente na lógica do lucro, que faz com que a espuma mais barata seja colocada, que não a espuma que seja mais cara, mas que proporcione maior segurança. A nossa juventude está exposta a riscos e a entrar em uma arapuca, como foi esse caso da boate. Portanto, algumas questões que o DCE da FSM trabalhou nesse período, nesse ano, inicialmente na universidade. A gente perdeu mais de 100 colegas e muitos outros jovens da cidade de outras instituições também, outros que não eram estudantes, que estavam lá trabalhando. 138 jovens da Universidade Federal de Santa Maria. Fora as outras. E uma coisa que está vinculada a isso é que na cidade há uma indústria da formatura. As pessoas entram na universidade, as empresas vão para firmar contrato para se formar, desde o início até o final, vão promovendo festas na cidade, integrando com as casas noturnas. O que acontece? Que a formatura, que deveria ser algo que a universidade deveria proporcionar, universidade pública, acaba ficando os estudantes dependendo das empresas para conseguir a formatura, que é algo tão sonhado. E levou, no caso, o pessoal fazia festas no centro de eventos lá da universidade,
um lugar aberto, grande, que não precisava pagar, faziam festa lá, juntavam dinheiro para sua formatura. Esse lugar, por um tempo, ficou fechado e o pessoal começou a fazer a parceria com as casas noturnas para promover as festas. E nessas parcerias, acabavam chamando todos os estudantes, seus colegas, para ir nessas festas, sem saber para onde estavam chamando essas pessoas. Então, era uma festa da agronomia veterinária, acumulou aniversário. Naquele período, uma boate da cidade, que é uma boate pública, que funcionava dentro da universidade, a boate do DCE, que tem 4 saídas de emergência, 3 semanas antes da tragédia ela foi fechada. 3 semanas antes ela foi fechada. E o prefeito se utilizou, logo no início da tragédia, que a prefeitura sim fiscalizava, inclusive fechou uma boate há umas 3 semanas atrás. E aí uma mãe, indignada, falou no programa da Ana Maria Braga, como que meus filhos iam naquela boate que tinha um monte de saída de emergência e a prefeitura foi lá e fechou aquela boate, enquanto isso uma boate como aquela aqui estava funcionando, supostamente autorizada e regularizada pelo poder público. Essa é a questão que a gente coloca. Como que se dá a fiscalização? A fiscalização seletiva, quer dizer, a lei hoje, a maioria das casas não cumprem. Tanto é que após a tragédia, a gente viu que no país várias casas noturnas foram fechadas. E agora várias reabriram. Agora, eu duvido que esses prefeitos que autorizaram a abertura ponham a mão no fogo dizendo que todas as leis foram cumpridas. Porque a lei, ela fiscaliza só quem não é amigo do rei, né? No caso, para ser amigo do rei na cidade, tu investindo algum dinheiro em vereadores, tu consegue comprometer o legislativo para tanto aprovar as leis, como para impedir o fechamento de casas noturnas, né? Como foi o caso da Kiss. A boate do DCE recebeu multas também, porque ela não tinha alvará, mas em suas décadas de funcionamento, nunca houve qualquer incidente. Então, essa indústria da formatura, da cultura que está na cidade, que está em muitas cidades do país, tem que ser combatida. O poder público tem que fazer com que a cultura seja algo prioritário e que seja uma promoção do poder público, não somente deixar o setor privado para dar conta disso, mas promover. E aí, propostas que a gente vem apresentar aqui nessa audiência, que se cria nas universidades, assim como Santa Maria tinha uma boate, que uma política de incentivo à cultura nas universidades, para a construção de espaços de convivência, como quiosques, churrasqueiras, espaços arborizados, centros de eventos para fazer festa de turma, centro de convenção para formatura, para não precisar ficar alugando salão milhares de reais, e espaços geridos pelos estudantes, como boates, para a promoção da cultura para estudantes e comunidade em geral. E, na parte da cidade, políticas públicas para a juventude, promovendo a ocupação dos espaços públicos e abertos para a realização de feiras, festivais, demais atividades culturais que envolvam e proporcionem o protagonismo dos jovens nas construções. Estimular a criação de secretarias de juventude nos municípios, onde não existe ainda. E aí o senador Paim foi um forte defensor da aprovação do Estatuto da Juventude, que vai dar um grande desafio ao poder público de estar elaborando essas políticas, e aí a responsabilidade de ter um aparato para fazer tais políticas, né? E aí secretarias é um bom modo para começar a construir suas políticas e proporcionar que os jovens sejam sujeitos dessas políticas, não objetos das políticas. Santa Maria, a política da cultura que tem lá é balonismo. Balonismo, quem é que faz? Quem é que vai para balão? Quem é que tem dinheiro para ficar dando volta de balão na cidade? A juventude da cidade está ocupando as praças hoje, fazendo atividades de cultura, de lazer,
apesar do poder público, sem qualquer apoio do poder público. E esse movimento precisa ser apoiado e o poder público precisa incentivar a juventude a estar ocupando esses espaços. Então, essas são as contribuições que a gente deixa para a audiência. Muito bem. Esse foi o Alex Monaíro, estudante de psicologia,